Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje mais uma entrevista eletrizante, um grande mestre da pintura. Tá curioso? Depois da vinheta. Bom pessoal, estamos aqui com o Alexandre Heider. É um prazer imensurável ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito a nossa entrevista, cara. Eu que agradeço, Jaime. É um prazer bater esse papo com você, falar de arte, é sempre maravilhoso. Só não é tão bom quanto fazer arte. É verdade, é verdade. Fazer arte é o alimento da nossa alma, né? A gente não consegue viver sem, né? Bom, trouxemos você aqui para bater um papo descontraído. Como que você se tornou artista plástico? Com quantos anos? O que te levou às artes? Se eu não me engano, acho que seu pai ou seu avô já pintavam. Então, eu comecei como muitas crianças começam, rabiscando no caderno da escola, fazendo caricatura dos amigos. Isso era começo dos anos 80. E aí alguém da família sempre vem e fala: puxa, como você é talentoso, você precisaria estudar um pouco mais sobre desenho, sobre pintura. Eu acho que você tem vocação, tem o tal do dom, né? Que fala. Sim. E a parte diferente da minha vida é que eu sempre tive uma influência visual dos trabalhos do meu avô. Meu avô, Jorge Heider, veio da Áustria nos anos 20 e se tornou artista profissional aqui em São Paulo. E eu tive sempre essa informação visual lá em casa, com os quadros dele, e meu pai falando muito dele. Então, isso para mim, acho que foi um incentivo, não direto, mas indireto, de que pessoas podem viver da arte. Apesar de eu não ter conhecido ele pessoalmente, ele faleceu 10 anos antes de eu nascer, meu pai sempre falou muito bem disso, desse ofício dele, como ele vivia dignamente da pintura. Então, eu nunca tive esse problema de ter que provar nada para ninguém ou para pessoas da família que a arte poderia me trazer um sustento. Então, com 14, 15 anos, eu já comecei a me dedicar um pouquinho mais, de mais tempo para o desenho, para a pintura. E com 17 anos, eu conheci o Luiz Pinto, que foi meu professor durante 3 anos. Então foi um momento muito importante da minha vida. Eu fazia faculdade de comunicação, fazia Escola Pan-Americana de Artes, fazia desenho na Pan-Americana e fazia o curso do Luiz. E praticamente o meu dia era esse. Eu ia para a faculdade de manhã, à tarde pintava, à noite pintava, desenhava. Então foram 3 anos muito intensos. Eu poderia dizer que valeram por 10. Foi assim que eu comecei. 3 anos você multiplicou por 3 esferas diferentes, Luiz Pinto, faculdade, escola pan-americana. Você falou que você ficou 3 anos com o Luiz Pinto, né? Uma curiosidade aqui. Você acha que o aluno ele leva muito para a sua vida, para a sua carreira, muito da pegada do professor, muito do traço do professor? É difícil depois sair do traço? O que você acha? Eu acho que num primeiro momento existe sim essa ideia de que o professor é o patamar máximo que você pode alcançar. Eu tive a chance de conhecer o trabalho do Luiz antes de fazer aula com ele, então era isso que eu queria fazer, né? Quando você se depara com um trabalho de um artista que você admira e você usa ele como referência, é aquilo que você quer fazer, né? Que você quer chegar naquele ponto. Então eu trabalhei até durante esses anos iniciais que eu tive com ele e até por um bom tempo depois, a minha ideia era pintar como Luiz Pinto. E até que você começa, de repente, a ouvir comparações, né? Chega um momento da tua vida que você começa a ouvir as comparações. Puxa, é bonito, mas lembra fulano, né? Ah, isso aqui não é um Luiz Pinto? Não é Alexandre Heider. E isso começou a entrar na minha cabeça e eu consegui manter uma convivência muito estreita com o Luiz. Mesmo depois de ter parado a aula com ele, a gente conseguiu manter uma amizade que ficou até o final da vida dele. E ele mesmo me dizia: Alexandre, agora você tem que voar, você tem que se afastar da minha influência, da minha órbita visual, né? Você tem que pintar outros temas,
vai pintar casario, vai pintar natureza morta, vai pintar retrato, foge um pouco do que eu faço. E eu levei essa sugestão comigo e foi muito importante. Outra coisa que me ajudou a sair dessa órbita, que no início foi muito importante, foi começar a dar aula. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Logo quando eu estava já no terceiro ano de curso com o Luiz, e ele me incentivava, vai dar aula, sempre tem alguém que sabe menos que você. Sempre tem gente querendo, ansioso por informações. E até quem me sugeriu o primeiro lugar para dar aula foi um artista muito querido, chamado Vitorino. O Vitorino chegou para mim, eu dou aula num ateliê lá em Moema, mas eu estou saindo, vou mudar de casa e vou para outra cidade, então você não quer assumir lá? Aí eu comecei, eu tinha 19 anos, cara, 19 anos. Primeira aula, eu não conseguia nem segurar o lápis de tanto que eu tremia. 5 anos atrás, então você tinha 19 anos? Pô? Logo ali. Mas com o tempo, um dia após o outro, uma semana após a outra, a gente vai pegando essa cancha, né? Vai amaciando e vai dominando o ofício, né? Porque se você faz o que você gosta, faz bem feito, tudo vai dar certo se você se propõe a ensinar aquilo. Você não está inventando, você não está enganando ninguém. Então, a coisa começa a ser mais tranquila. Foi assim, né? Depois a coisa engatou, né? Diria. Depois do Luiz Pinto, você fez curso com mais alguém que de peso, que também influenciou muito sua pincelada, sua técnica? Veja, era um momento, quando eu, digamos, me formei com o Luiz, era um momento que eu precisava ganhar quilometragem, que a gente chama, né? Começar a pintar. Eu pintava. A gente até brincava, né? Eu e o Luiz, a gente brincava assim, ei, pintou muito, pintei que o pincel tá saindo até fumaça quando põe na água. Era um jargão que a gente usava de que você só podia levantar do cavalete a hora que a camisa grudava na cadeira. Tá. Então, por muitos anos, eu levei isso em consideração. E eu comecei a vender meus trabalhos numa época que o mercado era muito receptivo para o nosso tipo de trabalho. Eu vendia bastante, não vendia num preço alto, né? Eu sempre considerei um preço... o parâmetro eram sempre os artistas mais famosos da minha época, né? Que eram o Luiz Pinto, o Costa Júnior, Monteiro Prestes, o próprio Gilberto Geraldo. O Gilberto, depois eu cheguei a frequentar o ateliê dele para pegar mais informações sobre temas diversos, né? Porque com o Luiz eu fazia mais paisagem e com o Gilberto a gente praticava outros temas, figura, retrato, pintura de observação. Foi muito importante para mim também o tempo que eu passei com o Gilberto. E depois eu comecei a ampliar um pouco mais o radar, né? O nosso radar começa a ampliar e com isso veio a internet, vieram os artistas americanos, vieram os artistas europeus, que a gente começa a se inspirar. E uma coisa que eu queria era sempre evoluir. Eu nunca fiquei satisfeito com o tipo de pintura que eu fazia. E até hoje eu acho que eu sou assim. Eu não estou satisfeito, eu quero evoluir. E é uma grata surpresa quando a gente descobre alguém hoje nesse mundão da internet, né, que te inspira. Porque eu considero que é muito cíclico isso, né? Gente que inspira hoje, talvez amanhã já não inspire tanto. A gente começa a buscar outras fontes de informação, né? A gente vai conversando e vai vindo novas questões aqui. Você falou que você frequentou Gilberto Geraldo e tal. Qual foi o tema, o quadro, o que te deu mais... não tô conseguindo... Apesar que é difícil imaginar você não conseguindo pintar alguma coisa, mas... o que tipo, eu tô precisando de ajuda aqui, eu não consigo, eu preciso fazer um curso, eu preciso me adaptar, eu preciso melhorar. O que te pegou em matéria de tema ou técnica? Então, seguindo por esse raciocínio de que eu pintava bastante e eu já estava inserido no mercado, tinha 20 e poucos anos, eu pintava o que vendia. É uma coisa muito boa, né? Você se dedica àquilo, o mercado assimila aquilo. Só que com o tempo você começa a perceber que existem outras coisas por baixo desse iceberg da pintura, né? Para mim, o principal que eu sentia falta era composição, desenho. Apesar de ter feito o curso de desenho da Pan-Americana, o desenho de composição pictórico ele é diferente, ele tem suas características individuais.
e os temas que eu não dominava tanto, eu fazia muito pouco, talvez pelo gosto, né? Eu nunca me senti atraído, por exemplo, pela natureza morta. Eu via artistas pintando magistralmente, né? O Monteiro próprio Costa Prestes? Júnior, o Monteiro, o Costa, o próprio Gilberto, e aquilo não me movia, mas eu senti num momento da minha carreira que eu precisava pelo menos saber fazer e receber as informações principais para poder passar também para quem estivesse fazendo aula comigo. E foi assim que eu busquei outras informações, né? Então, eu considero hoje ainda que existe talvez uma lacuna no meu trabalho que é mais relacionada à figura humana. Quando o artista domina os segredos de fundamento, de construção de uma boa figura, do retrato, inserir uma figura, anatomia, acho que aí ele pode dizer que é um artista completo. Eu já vi umas figuras humanas sua, eu acho fantástico. Eu nunca vi flor. Você não gosta muito de fazer flor? Pois é, então, é isso que eu penso, né? Quando eu comecei a paisagem, eu sentia, e as pessoas falavam, puxa, como você pinta bem paisagem, né? Eu nunca vi ninguém pintar assim. E as flores, natureza morta e flores, parece que na época, principalmente que eu comecei, tinha muito artista bom nesse tema. Tá. E aí eu pensava assim, não, eu vou por um caminho que não tem tanta gente fazendo. Mas eu gosto bastante, eu fiz muito em sala de aula, né? Para gente que gostaria de aprender a ler, quase sempre o natural. Quase sempre eu chegava, quando tinha alguém que queria pintar flores, eu passava na floricultura, trazia, montava uma composição, sempre pensava num conceito, né? E depois de um tempo, depois que você aprende a enxergar, que você aprende a educar o seu olhar, você pinta qualquer coisa. Eu acho que tem algumas variáveis, né, nesse meio tempo. Mas existe um grau, né, Alexandre? Você faz qualquer coisa, mas existe um grau, né? Tem o seu 100% é num determinado assunto, o seu 60% é em outro, e o outro, 20% que você consegue fazer, porque acho que tem um grau de dificuldade e de troca, né, entre o artista e a obra. Eu sempre gostei de pintar as flores inseridas na paisagem. Tá. Acho que talvez seja isso a minha resposta, né? Tá. Eu sempre gostei de pintar um ipê amarelo, uma árvore florida, flamboyance, azaleias, flores inseridas num contexto da paisagem me atraíram sempre mais do que só necessariamente a flor num vaso, numa composição. Entendi. Hoje em dia, você falou aí uma série de artistas. Tem algum nome americano aí que te inspira? Porque assim, eu percebo, eu sou um grande fã do seu trabalho, já fui seu aluno, tive a oportunidade de ser seu aluno. Não aprendi muita coisa porque fiquei pouco tempo e a gente, quando já vem da pintura, a gente é meio viciado, né? Quem já pinta, quebrar os vícios da pintura e aprender uma nova técnica é muito mais difícil de quem é cru, que nunca pintou nada, é muito mais fácil pegar a técnica de um professor, eu penso assim. Então, a gente que já tem um vício da pincelada, você meio que tem uma resistência. Sim. Eu vi que suas obras, inclusive, pessoal, essa revista aqui, ó, é de quando o Alexandre Hyde tinha 13 anos de idade, tá aparecendo aqui. Muito bom. Eu tenho revista sua antiga aqui, camisa bonitinho, sem barba, todo meninão. Então é o seguinte, se você comparar as suas obras daquela época para cá, eu vejo que você conseguiu chegar num nível de construção e depois começou a desconstruir o seu trabalho com pinceladas mais precisas, curtas e rápidas, né? Antigamente você trabalhava mais, se você me corrige se eu estiver errado, e agora você com pinceladas mais curtas e rápidas você consegue definir e dar mais beleza do que quando você fazia antigamente. E eu vejo isso muito na pintura americana. Tem alguma coisa a ver isso, não? Eu acho que sim. Como eu falei, né? A gente vai ampliando nossos horizontes e conforme você vai mirando o radar para novos artistas, você vai adquirindo maior repertório técnico, né? O ideal é que a gente tivesse acesso pessoal a esses artistas. Mas, graças a Deus, a gente tem a internet para nos ajudar, para aproximar os grandes artistas atuais. E eu acho que você está certo, sim. O grande desafio do pintor, eu percebo que durante a carreira é sintetizar sem
perder a essência e a expressividade. Então, esse ponto de equilíbrio eu acho muito difícil você conseguir, porque às vezes você simplifica e você perde muitos elementos que são importantes, que no início você precisava colocar mais detalhe para conseguir essa informação, mas aos poucos você vai se soltando mais, mas o importante é não perder essa expressividade inicial. Acho que faz parte do amadurecimento da vida artística. E quanto a nomes que me inspiram, eu acho que, tirando os do final do século XIX, que é a Santíssima Trindade, né, que a gente chama o Sargent, o Sorolla e o Zorn, que são inspirações para todos os artistas aí que gostam desse tipo de pintura representacional, um artista que eu considero um mestre vivo hoje é o Richard Schmidt. O Richard Schmidt escreveu um livro chamado Alla Prima, e esse livro eu considero como uma bíblia para todos os artistas que queiram receber informação de qualidade. Ele fez depois outros livros complementares, um só de flores e natureza morta, outro de paisagens. Ele está bem velhinho agora, acho que já está com quase 90 anos, mas ainda bem que ele deixou esse legado através dos livros e alguns DVDs também. Então, esse é um artista que, quando eu conheci o trabalho dele, a minha cabeça meio que deu um nó. Explodiu. Explodiu. Porque ele mesmo diz no livro, pintar como eu é fácil. O difícil é você descobrir um caminho próprio e transformar o seu trabalho uma referência para os outros. Então, foi isso que aconteceu. Muito parecido com quando eu estava no início, né, da carreira com o Luiz Pinto. Eu comecei a fazer umas cópias do Richard Schmidt, sempre gostei muito do trabalho dele. Aí depois eu passei a assimilar algumas coisas, dispensar outras, agregar no meu trabalho. Eu acho que dá para ver a diferença de um tempo para cá. E como ele, outros artistas importantes que me servem de inspiração hoje em dia. Para quem não sabe, pessoal, o Alexandre tem um curso online também, aulas online. Link aqui está aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tá o link das aulas dele. Eu estava reparando no vídeo que você fez a cópia de vendas para sua aula online e lá você fala que você ensina a pessoa a transformar a foto numa representação pictórica, né? Tipo, porque não é só copiar a foto, né? Porque se fosse só copiar a foto, a pessoa pega a técnica, copia todas as cores que você está vendo lá, as pinceladas que consegue encaixar certinho, pronto, você fez uma foto. Você fez uma foto. Você transforma numa representação artística da fotografia, né? Você não acha que esse é a maior dificuldade de todos os artistas, de todos os pintores? O que passa na cabeça de alguns artistas? O topo é fazer uma coisa idêntica à fotografia, que a pessoa não consiga saber se é foto ou se é pintura. Mas na minha atual concepção, assim, eu acredito que o topo da carreira de um artista é ele conseguir transformar uma foto numa pintura que consiga transmitir a mesma beleza, mas que pareça que é uma pintura, né? Que a pessoa reconheça que é uma pintura. Não é isso? Eu acho que você está certíssimo. A fotografia, Jaime, fotografia tem 150 anos. A pintura tem mais de 500. Então você bota aí mais 350 anos de lambuja e ainda a gente vai ter todo esse conhecimento acumulado. Você quer afrontar um pintor? Diga a ele que a pintura dele parece uma foto. Então, deixa eu emendar na sua resposta. Eu fiz um Morgan Freeman, porque assim, às vezes os artistas, ele pira e tenta fazer algo hiperrealista, né? Fala assim, eu quero me testar, eu quero saber o meu limite. Aí eu fiz um Morgan Freeman com as pintinhas e tal, falei, cara, tá ficando tão real que eu vou fazer um esbocinho, tipo, como se tivesse inacabado, e vou expor lá na feira no Imbu, para as pessoas verem que eu consigo fazer retrato e tal, que eu tenho essa capacidade técnica, né? Você quer se provar às vezes. E o que mais me irritava é a pessoa falar, mas isso é uma foto. Você imprimiu uma foto, não sei o quê. Meu, aquilo me irritava de uma tal maneira que graças a Deus eu consegui vender aquele quadro, não era para vender, vendi. E não coloco mais nada dessas coisas lá. Inclusive, eu tô tentando desconstruir cada vez mais o meu trabalho para mostrar que é uma pintura que representa o modelo fotográfico, entendeu? E é isso que você falou, cara. Informação e conhecimento de academia, é para isso que existem as academias de arte. Sim. É para você criar uma independência em relação à fotografia. E só para terminar a frase, se você quer elogiar um fotógrafo,
diga a ele que a foto parece uma pintura. Então, aí você tem a noção exata de que a pintura, ela tem vida própria. Os artistas hoje aprenderam a trabalhar através de fotografia, mas o ideal, a essência da pintura é sempre a observação do natural. A fotografia é aquela muleta, né, que o artista pode ter se ele não consegue ir direto para o campo. O ideal é ir para o campo, fazer trabalhos ao ar livre, plein air, montar composições do natural, mas enquanto você não tem essa possibilidade, você pode usar a fotografia. Teve um aluno que me falou há pouco tempo atrás, eu achei muito legal a comparação que ele falou. Ele disse que a referência fotográfica, ela não pode ser um trilho, ela tem que ser uma trilha. Veja só a diferença, né? Você seguir por um trilho onde você não tem margem para nada e você seguir por uma trilha. A referência fotográfica é isso, ela pode te inspirar. E aí entra o processo de interpretação. A interpretação, ela vem com o tempo. No início, todo mundo quer pintar a fotografia do jeito que ela é. Sim. E outra coisa importante, você quer ser pintor, quer ter o ofício da pintura, crie o hábito de visitar museus, conheça o que os artistas já fizeram. Às vezes a gente está querendo inventar a roda e o cara já inventou faz um século. Então, visite museus, veja quem foram os grandes heróis da pintura, aumente o seu repertório visual, perceba o que já foi feito. Aí, cada vez mais, com as visitas aos museus, hoje pela internet você pode fazer virtualmente, você vai perceber que fotografia e pintura são duas coisas que caminham paralela. Elas caminham em paralelo, mas elas não são a mesma coisa. Né? É como o ator de teatro e o ator de série, de televisão. Né? Então, são maneiras de se expressar de forma diferente. E, na verdade, acho que a fotografia mais copiou a pintura do que o ao contrário, né? Porque quando se criou a fotografia, era para resolver um problema que era resolvido somente na pintura. E essa coisa da regra dos terços, proporção áurea que se usa, o grid que se usa na fotografia, veio da pintura, veio das grandes academias. É isso aí. E quando você adquire conhecimento, informação, você se liberta da foto. Você aprende a se libertar da foto. Isso aí às vezes leva tempo e você precisa, às vezes, ter um quê de sorte, de encontrar as pessoas certas no seu caminho, que vão te dizer isso. O pessoal tá jogando tinta no quadro aí, achando que é o mais top dos artistas. O Pollock já fazia isso em 1940. Faz uns abstratos doido, puxa ali, puxa aqui. Pô, Kandinsky fazia isso em 1905. Quer dizer, nada se cria realmente, né? Pelo que você falou mesmo, tem que visitar museus. Não tem museu? Pô, tem museu virtual na internet. Pô, você vai no Prado, Museu do Prado, você consegue fazer uma visita 360 graus lá. Visitas virtuais. É só querer, né? Tem condições? Tem. É só a pessoa ter força de vontade, conhecer. Numa época um pouco distante, né, alguns anos atrás, tinha umas revistinhas na banca. Você ainda acha umas revistas dessas do Alexandre, minha, de uma galera nos sebos da vida aí. Você consegue comprar essas revistas, tem bastante coisinha lá. Dá pra ver, inclusive, a origem do artista, né? Como ele pintava no começo da carreira, como ele pinta agora. Você pode fazer um comparativo, né? A história da arte é cheia desses comparativos de artistas que se inspiraram em outros e foram evoluindo, né? Eu gosto, sempre que eu chego no ateliê, todo dia que eu me deparo com o cavalete e a tela branca, eu sinto um frio na barriga. E eu quero sentir esse frio na barriga sempre. Quando você já sabe o que vai sair, o resultado que vai dar daquilo que você está fazendo, aí você perde aquela paixão, aquele vigor, aquela incerteza. Quando você consegue um efeito de uma pincelada que você buscava tanto, você vibra, dá vontade de falar para o mundo, olha o que eu fiz. E também tem o dia que você não consegue nada, que você simplesmente passa desapercebido. Foi um dia de trabalho, de suor, você se dedicou,
você agradece e vai para casa e tenta acertar no dia seguinte. Essa é a vida do pintor. Os melhores pintores que eu conheci, que foram inspiração para mim, todos eles tinham dificuldades diárias com a pintura, Jaime. E eu não conseguia entender isso. Como é que você, um cara que pinta dessa forma, você tem dificuldade? Você tá brincando comigo? E aí o cara fala, não, todo santo dia eu tenho muita dificuldade, porque a pintura é uma coisa muito séria, é uma manifestação das mais nobres da humanidade. Então a gente tem que dedicar tempo, disposição, estudar, para chegar num resultado convincente. Essa é a busca do artista. Quando você se acomoda, aí você está perdido. Meu, a gente vai conversando, as perguntas já vão se respondendo aqui. Vamos entrar no assunto de técnica, né? Você trabalha com óleo e tal. Já fez experimentação com outras coisas? Já teve que fazer um mural? O que você fala pra gente sobre isso? Sobre a alternativa técnica, eu sempre, com a necessidade de fazer alguns trabalhos, eu experimentei técnicas. Eu faço alguns trabalhos de ilustração também, pontuais, para alguns clientes especiais. Digital então, não? Não, digital não, sempre tradicional. Tá. Então, um exemplo é a relação que eu tenho com a Vento Aragano, que é uma churrascaria super conhecida aqui em São Paulo. Eu fiz um trabalho especial para eles. Praticamente todo lugar é decorado com trabalhos meus. E eles me pediram para fazer a comunicação visual deles, a comunicação de mídia impressa. E aí eles me passaram um briefing, mas a gente quer alguma coisa que lembre o carvão, que é o carvão da churrasqueira, etc. Então eu fui desenvolver um trabalho a carvão para essa demanda deles. E aí comecei a estudar. Você vai atrás de quem faz bem feito, né? Aí procura pesquisa, encontra, puxa, isso aqui é que eu queria fazer. Aí você faz, não acerta, e vai buscando até um momento que você sente que está sendo convincente. Então, eu gosto muito de usar o carvão, eu gosto de usar o acrílico, eu uso também, em últimos casos, para agilizar o processo de trabalho. Né? Como eu já vi você falando aqui do acrílico com óleo, né, nas suas aulas, por cima do acrílico pode tudo. Então, essa é uma frase do Caetano Ferrari. Por cima do acrílico, você pode tacar qualquer coisa. Então, você pode fazer uma base em acrílico, pode fazer um fundo, depois fazer um acabamento com óleo. Já usei muito esse artifício. Já trabalhei com aquarela, já trabalhei com nanquim, com bico de pena, já trabalhei com papel tonalizado, já trabalhei com caseína de suporte, papel com caseína. Tem um momento da nossa carreira que a gente fica um pouco mais experimental, né? A gente quer sair um pouco daquele dia a dia do arroz com feijão. Mas eu ainda acho que a rainha das técnicas é o óleo. O óleo. É por onde o artista consegue se expressar, que ele consegue ir mais além. Você tem uma maciez que é só do óleo, as transições, as fusões, o tempo de secagem. Você tem que respeitar o óleo, né? Você tem que aprender a lidar com as especialidades do óleo. Gosto de me expressar mais com essa técnica. A história da arte é contada com a pintura a óleo, né? Sim. As outras técnicas são sempre complementares, mas existem técnicas muito legais se você pensar, principalmente nessa área de ilustração, de trabalhos que estão híbridos, né, entre um trabalho comercial e um trabalho mais de belas artes. Eu respeito todas as técnicas, desde do carvão, que é a tecnologia mais antiga que existe, né, até as técnicas mais contemporâneas, né, com resinas alquídicas. Acho que faz parte, né, da natureza do artista a experimentação. É importante separar um tempo para isso. Você começa a falar dessas coisas e começa a me empolgar aqui, porque nós, amantes da arte, gostamos de falar sobre esses assuntos, né? Tinta, química. Você já mexeu com fabricação de tinta? Conta um pouquinho pra gente. Isso é uma curiosidade, né, da minha vida. Logo depois que eu me formei das aulas com o Luiz, a gente começou a ter uma convivência mais próxima. E meu pai, Jorge Haider, ele é químico de formação. E o Luiz sempre comentava, puxa, a gente tem materiais nacionais que não chegam na qualidade dos profissionais, dos materiais importados, né?
E aí meu pai falou assim, mas eu sei fazer tinta. Vamos fazer. Vamos montar uma fábrica de tinta. E aí a gente comprou um moinho cilíndrico tradicional de moer o pigmento. E na casa do Luiz Pinto a gente fez uma fabriqueta de fundo, literalmente de fundo de quintal, que a gente fabricava as tintas. Então eram 3 que participavam da fábrica. O meu pai era o químico responsável, o Luiz era o controle artístico e eu era o peão que tinha que ficar limpando o moinho depois no final. Porque, olha, limpar um moinho de óleo, você não acredita, cara. Você faz um alizarim, depois você tem que fazer um verde, você tem que tirar tudo que sobrou do alizarim do moinho, porque senão você contamina outra cor. E era eu que fazia isso. E quanto tempo vocês brincaram com isso? Tipo, vamos falar que é brincadeira, vai... a gente chegou a vender... O nome fantasia era Rainbow. Que é arco-íris, arco-íris em inglês. A gente conseguiu fazer umas boas vendas, não em quantidade, mas a gente tinha clientes muito bons. O Costa Júnior gostava do nosso branco. Ele falou, o branco de vocês está muito bom, viu? Eu estou fazendo meus quadros com o branco da Rainbow. E aí a gente dava algumas amostras para os amigos mais próximos, os artistas. Mas aí chega um momento que você tem que tomar uma decisão, né? O que você quer fazer da vida? E a gente se reuniu, o Luiz queria pintar, meu pai tinha questões de família muito complexas, minha mãe sempre foi uma pessoa doente, precisava de auxílio, né? E ele se dedicava a cuidar dela, e eu também queria pintar. Não tinha alguém com a vocação de ser um empresário, de colocar essa marca no mercado de uma forma profissional. Foi um tempo muito prazeroso, eu aprendi bastante, foi um tempo de convivência muito saudável com meu pai, com o Luiz. A gente ria muito, o Luiz sempre foi um cara muito engraçado e a gente conviveu, acho que foram mais ou menos 2 anos. É um trabalho de alquimia. Eu gostava muito dessa fase, né? Difícil era manter o padrão sempre, né? Eu imagino que um lote saía de um jeito, outro lote, e aí para igualar é muito complicado, né? A gente sofria muito com isso, sofria muito, até perceber que a gente precisava de uma injeção de grana, né, um investimento para deixar a coisa mais profissional, e ninguém queria fazer isso, mas eu lembro com muito carinho dessa época, viu, Jaime? Foi muito legal você ter me lembrado disso. E isso aí você não acha na internet não, hein, pessoal? Essa informação isso aí não tá, não. É na boca pequena. Como um artista muito conhecido, obviamente você participa de exposições. Tem alguma, sem crer, não precisa nem citar nome nem nada, que deu ruim demais? Tipo, putz, não devia ter ido para essa exposição. Eu vou contar uma passagem que eu acho que eu nunca contei. A gente estava fazendo uma exposição coletiva num ateliê que ficava em Moema, e muitos artistas participaram dessa coletiva, né? Professores do local, artistas convidados e tal. Até que um dia eu recebo uma ligação do galerista falando assim, Haider, você não sabe o que aconteceu. Entrou um ladrão aqui e roubou metade dos quadros da galeria. E aí eu, caramba, puxa vida, que coisa. Eu tinha 2 quadros na galeria, né, na exposição. E foi roubado. Roubaram mesmo. E aí tem uma história dessa exposição que um artista, colega nosso, ele foi lá, né, porque soube que tinha sido roubada a galeria, e ele entrou na galeria e ele viu que as paredes estavam vazias, só que no lugar onde tinha o quadro dele, o quadro continuava lá. Foi o único cara que não foi roubado. E ele ficou triste, cara. Porque não roubaram meu quadro, pô. Não levaram meu quadro. O ladrão não gostou. Assim. Tá não ruim. Gostou. Então é uma passagem muito pitoresca, né? Curiosa. Agora, em relação a resultado de exposição, eu sempre tive vontade, né, de fazer exposições individuais. As exposições individuais são as que fixam o nome do artista, né? De você organizar uma exposição só sua. E eu fiz muitas exposições pelo interior de São Paulo. Uma vez eu fui numa cidade do interior, que eu não vou falar o nome, e aí eu fiz uma exposição no Teatro Municipal dessa cidade, e um dia eu estava lá, fui no toalete, chegou um artista lá da cidade,
encostou ali do lado e falou assim: Raider, você sabe que você é uma pessoa não benquista aqui nessa cidade. Assim, botou pressão mesmo, né? E eu falei, opa, mas não, isso aí não tem nada a ver. Isso é coisa de cidade pequena. Pô, o cara ficou pior, mais brabo ainda. Você tá chamando minha cidade de cidade pequena, rapaz? Treta então, News! Treta News. Então são essas curiosidades que acontecem, né? Mas em relação à receptividade do público, de vendas, graças a Deus foi sempre muito boa. Algumas exposições melhores do que outras, mas o contato com o público para o artista é muito importante, viu, Jaime? Então, eu sempre trabalhei com galerias que me representaram. É bom também, o galerista é importante. Hoje em dia, não sei, a gente pode até falar se há tanto sentido em ter galerias, porque os artistas estão vendendo direto pelas mídias sociais, pelas plataformas, mas para mim sempre foi muito importante trabalhar em parcerias com os galeristas. Depois eu busquei esse passo maior, que era fazer exposições individuais. Eu fiz exposições em hotéis, em teatros, em galerias, espaços públicos. O ano passado eu realizei um sonho de fazer uma exposição individual na Áustria. Foi minha primeira exposição individual fora do país. As raízes, né? Foi um trabalho de Hércules, porque é muito complexo, né? Você sair com quase 100 obras do teu país e não saber o que vai dar de resultado. Você é sempre um forasteiro, né? Fora, você vai ser sempre considerado um artista forasteiro, e o mercado de artes não perdoa isso, né? Porque o mercado de artes, por incrível que pareça, ele é regionalista. As pessoas querem saber quem é o artista que está expondo, mas eu acho que o resultado foi muito bom. Eu tive vendas boas, conheci pessoas interessantes, e a gente pode falar, né? Depois, talvez no final da vida, confesso que vivi. Legal. Eu fiz da minha maneira, eu fui atrás do que eu tinha convicção, e eu acho que todo artista tem que fazer isso. Tem convicção, tem a ideia, por mais que todo mundo diga que vai dar errado, se você tem aquela certeza lá no fundo, vai em frente, acredita. De alguma forma ou de outra, vai dar certo. Vai dar certo. Salão de arte, você chegou a ganhar, participar? Se sim, teve algum que você não... Pô, esse aí tava no papo e deu ruim? Eu participei, sim. Foi mais no início da minha carreira. Participei dos principais salões, que eu considero o Salão de Piracicaba e o Salão de Ribeirão, o Salão de Ribeirão Preto, acho que são os mais tradicionais. Conquistei prêmios importantes nesses dois salões. Participei de outros salões. Eu participava do salão da Associação Paulista de Belas Artes aqui de São Paulo. É um lugar que eu tenho muito carinho também. E não, acho que não. Salão, ele é sempre uma coisa complexa de você analisar. Eu já fui jurado de salão, né? Várias vezes já fui júri de salão, e é sempre muito... a gente fica numa situação delicada. É justo? Você acha que é justo? É difícil você dizer que é justo. Eu já tive nos dois lados, como participante e como jurado. Então, como participante, às vezes você fala, puxa, eu não achei justa essa decisão. E como jurado, você tenta ao máximo acertar. Eu sei que é por comparação, às vezes um trabalho que, de acordo com os critérios que a gente usa, né? Você tem critérios técnicos e critérios subjetivos. De acordo com os critérios, às vezes uma obra que poderia ganhar o maior prêmio acaba não ganhando. E eu diria que ser jurado num salão de artes é um convite para inimizades. Você ganha inimizades, porque aquele artista que era teu amigo fala, pô, você foi júri lá e não me deu prêmio. Aí você tem que se explicar, né? Mas tudo que acontece a gente tenta acertar. Nem sempre vai ser a decisão mais justa, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para a realidade. O Brasil que hoje vivemos, crise que hoje talvez alguns enfrentam, outros não, mas o que o artista hoje tem que fazer? Como está o mercado de arte para o artista atualmente? O que ele pode fazer para dar uma driblada nessa crise? Jaime, essa é uma ótima pergunta, porque como o mundo inteiro está se reinventando, os artistas também estão precisando sair da zona de conforto.
Eu tive uma zona de conforto aí durante muitos anos. Eu estou estabelecido, eu tenho um ateliê próprio, meus alunos, meus seguidores, o pessoal que orbita, né, em volta da minha arte. E isso a gente chama de voo de cruzeiro, né? Estava em voo de cruzeiro, altitude estabilizada, tudo indo bem, legal, apesar das complicações que o mercado brasileiro tem, né, por conta, talvez, da falta de valor cultural que se dá aos artistas. Sim. Eu estava numa situação confortável, estabilizada. Com essa coisa da pandemia, a gente precisou se reinventar completamente. Eu era muito resistente a usar a mídia social de uma forma mais intensa, de usar as plataformas online para cursos. Sempre priorizei o contato pessoal aqui no ateliê, de receber. Eu sempre gostei de receber os alunos e poder passar pessoalmente as informações. Mas a gente está se adaptando ainda, né? E a gente precisou pensar de uma forma meio rápida, né? Tomar decisões mais rápidas. Eu já estava com um conteúdo online desenvolvido, filmado, e a gente foi pego de surpresa, assim, com o fechamento das atividades, mas a gente já tinha esse conteúdo em andamento e eu consegui agora colocar ele parcialmente, né? Tem alguns conteúdos que a gente vai subir nas plataformas, mas eu considero que a gente precisa encarar, ter resiliência e saber que, independente da maneira que você chega no observador, ou no cliente, ou no aluno, o importante é a essência que você carrega consigo. Se você considera que, através da câmera, é a mesma coisa que você está passando, é o mesmo conhecimento que você está passando, apenas de uma maneira diferente, você acaba ficando mais tranquilo. Então, eu fiquei mais tranquilo. E esse negócio de começar a fazer lives e entrevistar colegas, como você está fazendo, né? Fui entrevistado por outros colegas, já entrevistei outros amigos. E depois que você começa a fazer, você percebe, não é um bicho de 7 cabeças, né? As plataformas estão aí, a tecnologia está aí para ajudar a gente. Não tem problema, não. Faz, vai dar certo. Não pode ficar parado, não fique parado. O mundo não vai ser mais da mesma forma, né? Acho que mesmo que encontrarem uma vacina para esse bichinho, a gente passou por momentos de reflexão. Eu passei por momentos, assim, muito sombrios nesses tempos, né? De incertezas. Acho que, como todos nós que vivemos da arte, a gente passou por momentos de reflexão muito forte. Mas, se você tem vontade, se você tem força de vontade, tudo dá certo no final. Tá aí você para provar isso, né? Que descobriu essa maneira super bacana, tem um canal com um monte de seguidores, leva a informação para as pessoas, movimenta a coisa. Você é um exemplo para todo mundo também, né? A gente segue as pessoas que estão indo na nossa frente, né? Obrigado. Eu sempre gostei do audiovisual, é uma segunda paixão que eu tenho, né? Pintura é a minha primeira paixão enquanto profissão, o audiovisual é a minha segunda paixão enquanto profissão amadora, vamos dizer assim. E eu entrei no YouTube em 2008. Eu sempre quis fazer alguma coisa, mas com problemas de tecnologia, com falta disso, falta daquilo, só conteúdo ou coisas mal feitas e tal. Aí começa a melhorar, né? Você começa a analisar o que está se fazendo nos Estados Unidos, em outros países. Tal. Não é só canal de bobeira, não é só canal de meme. A gente tem que mostrar um pouco da nossa arte. E eu fico muito feliz que você tenha vindo para o nosso mundo digital agora. Pessoal, curso dele aqui na descrição. Você sabe que, no primeiro momento, né, no início da pandemia, eu trouxe os alunos presenciais. Era um curso EAD, né, um curso à distância, de encontros ao vivo. Acolhi os alunos que estavam no curso presencial e comecei a fazer encontros semanais. E isso começa a ir de boca a boca. E aí eu abri uma turma nova, né? Eu tinha 2 turmas, abri uma turma nova. E nessa turma nova, você vê que engraçado, né? A maioria é de gente que não fazia cursos presenciais, principalmente por causa da distância ou por causa de horário, etc. E hoje nós somos um grupo, né? É a turma do sábado, que eu chamo, que parece uma torre de Babel. É uma torre de Babel de sotaque, porque tem gente do Brasil todo. Então, eu tenho um cara que mora em Belém do Pará, tem um rapaz que mora em Fortaleza, tem outro do interior da Bahia, aí tem o porto-alegrense,
E quando a galera se une ali para comentar alguma coisa, é um barato isso, Jaime. E eu fico muito contente, né, de ter tomado essa decisão, que às vezes a gente tem uma resistência boba às questões de inovação tecnológica, e você percebe, puxa, cara, olha aí, um monte de gente que poderia estar sendo aluno ou recebendo informação à distância, ela não, eu acho que ela não substitui a aula presencial. A aula presencial tem um peso, tem uma densidade diferente, né? Não substitui, mas ela é uma possibilidade muito real de você receber informação de qualidade. E como você falou, acho que não tem volta. Mesmo que os cursos presenciais voltem, que o ateliê volte a ter a vida normal, você sabe que eu gostei desse bichinho, sabe? É legal. Gostei. É legal, é legal. A gente se sente mais, rejuvenescido, né? Tem mais alguma coisa para me fazer nova. E você atinge pessoas de uma faixa etária também mais baixa, que já está acostumada com essa coisa dos tutoriais, de receber informações à distância, e eu acho que a arte é um produto que se vale disso como nenhum outro. É quase tão legal quanto os gamers. Sim. Né? Se você fizer um conteúdo bacana, eu acho que vai muito bem. Conselho para os iniciantes do mundo das artes, quem está nos assistindo agora aí em casa. Você tem algum conselho que você queira dar? Você já deu bastante conselho, mas tem algum pontual? Eu fico me imaginando, Jaime, com 17, 18 anos, gostando de desenhar, tendo as pessoas que eu sigo, né, que eu gosto, e só que você percebe que existe uma distância muito grande entre você e aquele artista profissional. Como é que eu posso chegar lá, né? Primeira coisa, tente pegar a maior quantidade possível de informações sobre aquilo que você gosta, sobre o que te move. Então, vamos supor, se você gosta de desenhar e você quer saber aonde usar isso, pesquise. O desenho pode ser usado em ilustração, ele pode ser usado em concept art para games, hoje em dia, ele pode ser usado para pintura, ele pode ser usado para desenho técnico. Então, tem um monte de leques aí de opções. Escolhe mais ou menos o que você tem afinidade visual e começa a estudar, segue essas pessoas que são referência, né, na área, e depois o próximo passo é buscar uma capacitação profissional, ou através de um curso online, ou através de um curso presencial. É como você falou, seja humilde para saber que você sabe menos que a pessoa que está lá há muito tempo, e se dê a chance dessa pessoa te guiar por esse caminho. Você acha que... O que você acha? Você falou no começo da entrevista, você falou de dom. Na sua opinião, você acha que essa palavra dom, ela casa com um artista que já sabe que desde criança pinta, desenha, tal, e que aprende as coisas como autodidata? Você acha que a palavra dom, como funciona para você isso aí? Não, o dom para mim é o que se costuma dizer, que é uma soma de vocação com facilidade de aprendizado, com informação, com prática. Isso tudo é o resultado, né, do dom. É lógico, existe a habilidade inerente, né? Vamos supor, um atleta de 2 metros de altura, vão dizer que ele tem o dom para o basquete. Não, ele tem aptidão para isso, né? Então, a aptidão é como se você largasse com uma certa vantagem. Mas mesmo pessoas que não têm tanta aptidão, não têm tanta vocação, conseguem tirar essa diferença na prática diária. Então, se você praticar bastante, você consegue tirar essa diferença da aptidão. Eu acredito que a questão do dom realmente torna um pouco pejorativo para o artista, porque dom lembra presente de Deus, né? Dom é presente de Deus, e a pessoa não se esforçou. Deus foi lá com a varinha, tocou naquela pessoa, ele virou uma pessoa especial, consegue fazer tudo. Quer dizer, dá a impressão que a pessoa não se esforçou, não estudou, não foi atrás, não errou muito, não ouviu muitas críticas para chegar onde chegou. Quer dizer, às vezes a pessoa tem uma predisposição. Acho que dom é mais uma criança de 4 anos de idade que que faz uma Mona Lisa, talvez que seja muito fora da curva, né? Talvez esse cara aí atrás de você tivesse o dom. Exatamente, ó. A cópia, releitura, experimentação que eu fiz do Rembrandt, só que ele tinha dificuldade de fazer mão, viu? O pessoal depois pesquisa lá, as mãos dele eram meio...
Estamos terminando. Para finalizar aqui, a hora do jabá. Se você quiser falar, pode falar. Bom, eu estou atravessando esse momento aí, como todos, né, com algumas incertezas, tentando tirar alguma coisa de positivo disso tudo, né? O principal foi isso, aprender a lidar com essas novas plataformas, essas novas maneiras de trabalhar. Tenho tido algumas encomendas, acho que foi muito positivo isso. Algumas alguns clientes que eu tenho, vou te fazer uma encomenda e tal. Então, trabalho não está faltando. Quando a gente fica um pouco num marasmo, assim, a gente busca produzir, a coisa vem. Até as demonstrações de aula a gente acaba vendendo para os alunos, né? Fazendo a possibilidade da pessoa adquirir um trabalho original a um preço mais acessível. O bacana é isso, né? De uma maneira, a gente ficou um pouco isolado do contato físico, né? Mas outras portas e outras janelas virtuais se abriram, como essa que a gente está explorando hoje aqui. Então, como você, alguns outros artistas também tomaram essa iniciativa, né, de evoluir no conteúdo online. Acho que é isso. Projetos para o segundo semestre, é só a expectativa de que essa pandemia estabilize, pelo menos, para a gente fazer as coisas com mais felicidade, né? A gente, por mais sucesso que a gente tenha nesse momento, que a gente encontre uma maneira de fazer a coisa girar e ter uma receita para manter a vida, eu, pelo menos, tenho uma sensação lá no fundo, uma certa tristeza, né, de saber o que está acontecendo com muitas pessoas aí e como isso está sendo tratado por alguns governantes, e tentar fazer a nossa parte, né? Fazer o que a gente acredita ser o certo e acreditar no que é primordial para a tua vida, buscar aquilo, né? Para mim, é continuar fazendo minha arte, levando minha arte a novos patamares, a novos lugares, novas pessoas, tentar fazer isso com sabedoria e aproveitando muito a família, a convivência do lar, né? Aproveitar o lar e agradecer o que a gente tem. Obrigado mesmo pelas palavras aí. Pessoal, de novo, o Alexandre está com um curso aí, vai lançar mais, né, Alexandre? Vai subir mais curso aí, não? Estamos preparando mais conteúdo aí. Então, ó, link aqui na descrição do curso atual dele. As mídias sociais estão pipocando aqui nas telas do site, o Plein Air Studio. Obrigado, gostaria de te agradecer, ter dado um tempinho ainda do seu momento para conversar com a gente e espero que vocês em casa tenham gostado dessa entrevista. Se tem alguma coisa aí que te alegrou, que ajudou você a alguma coisa, alguma mudança, te inspirou, escreve aqui nos comentários e que logo nós vamos trazer mais entrevistas como essa. Muito obrigado, tchau. E Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Jaime. Tchau, pessoal. Fui!